Aleluia. Os irmãos estão no fundo, podem assentar. Esse mês estamos falando sobre esperança. Nós vamos falar sobre esperança. Repita comigo, esperança. E o pastor Murilo frisou muito bem na mensagem de dízimo oferta sobre o que está acontecendo no mundo, não é verdade? Então, mais do que nunca, esse tema veio muito a calhar. Esperança em tempos difíceis. Então, mesmo que venha tempos difíceis, amado, nós temos que ter esperança no Senhor. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos estar falando sobre esperança esse mês. E vem muito a calhar no mundo que nós estamos vivendo, um mundo cheio de topos de guerra, guerra ali, agora começou mais uma. Mas e quando vem as lutas, quando vem os tempos difíceis na minha casa e na sua casa? Como é que a gente faz quando vem as lutas, as provações na minha casa e na sua casa? Agora em janeiro passado, minha esposa me lembrou, completou um ano que eu quase morri. 2025, em janeiro de 2025. Eu tive que fazer uma cirurgia urgente. Que o médico olhou para mim e falou assim: se você demora mais uma semana, você tinha ido. E para honra e glória do Senhor, estou aqui hoje na sua frente. Quando foi em novembro, eu perdi meu pai. Então, os tempos difíceis, eles vêm, amém, amados? Mas como é que a gente passa? Como é que a gente vence os tempos difíceis? Onde é que a gente consegue esperança? Quantos queiram ouvir hoje a palavra do Senhor? Amém? Feche seus olhos do jeito que você está, pessoal do fundo. Feche seus olhos. Eu vou chamar o pregador dessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Hoje vai ser ministrada a tua palavra, Senhor. Pai, eu quero pedir a ti, querido Espírito Santo, que tu és o pregador dessa noite. Querido Espírito Santo, se o Senhor não estiver, ninguém mais serve. Querido Espírito Santo, o Senhor não trouxer a palavra para os nossos corações, ninguém mais consegue. É o Senhor quem traz a palavra para os nossos corações. É o Senhor quem conforta, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem batiza. Tudo vem do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para a honra e glória do Senhor. Seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Tu és o pregador dessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, traga sobre nossos corações uma palavra de esperança, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Você que tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 4. Hoje teremos a nossa ceia do Senhor. Hoje é dia de ceia do Senhor. Há mais de 2000 anos atrás, o Senhor Jesus fez a ceia do Senhor. E falou: olha, vocês tomem ele. Vocês comam do pão, vocês bebam do vinho. Lembrando desse dia, que daqui a pouquinho eu vou dar minha vida por vocês. Vou derramar o meu sangue e dar meu corpo por vocês. Então hoje à noite é a noite de ceia do Senhor. Noite de alegria, amém, amados? Ceia do Senhor não é para tomar ceia triste, não é para tomar ceia de cabisbaixo. Ceia do Senhor se toma com alegria, dando glória a Deus pelo que Ele fez. Amém? Tá, avisa agora ou depois? Depois, tá. Guardar aqui depois dos avisos. Quem encontrou 2 Reis 4? Levanta a mão. Amém? Você que não tem Bíblia, sente perto de quem tem. Deve ter um cristão do seu lado que tem Bíblia aí. Pega carona com ela. 2 Reis 4 diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser servos, para ser escravos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Versículo 4. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, vazias, e não poucas. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que tiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze mais uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Esse é o tema esperança desse mês. E aqui, só para vocês entenderem, o marido dessa mulher morreu. O marido dessa mulher morreu, ela ficou viúva, só que deixou dívida. E o credor que ela devia bateu na porta. A lei falava que quando devia assim para alguém ia lá pegava os filhos para trabalhar para ele, como servos, como escravos, até pagar aquela dívida. E essa mulher está aqui, nessa situação, que agora bateu na porta alguém que vai levar os filhos dela. E a Bíblia não diz que foi só um filho e deixou o outro. E vai levar os 2 filhos. E o coração dessa mulher aqui vai fazer algo interessante, porque essa mulher, em vez de ficar quieta, chorando, em vez de ficar parada, reclamando, se fosse hoje em dia, em vez de pegar o celular, ficar mandando mensagenzinha no TikTok, no Instagram, ó vida, ó céus, o que eu vou fazer? Ficar só chorando, se lamentando. Essa irmã aqui, essa mulher, porque a Bíblia diz que ela fala assim, olha, meu marido, teu servo, então ele era cristão, sim ou não? Era homem de Deus, sim ou não? E depois ela fala assim para ele, a tua serva, ela também era mulher de Deus. Então, já começando aqui no versículo 1, sabe o que eu aprendo? Que tribulação, que prova, que tempestade na vida nossa, que luta na nossa vida, ela vem independente se eu sou cristão ou não. Jesus certa vez falou assim, olha para mim, Jesus certa vez falou assim, olha, o sol e a chuva vêm para os justos e os injustos. Então as lutas, as provas, ela vem para o pessoal que está lá fora, que não crê em Deus, mas também ela vem para nós que somos cristãos. Mas então qual a diferença entre nós que estamos aqui servindo a Deus e as pessoas que estão no mundo? Qual a diferença? Sabe qual a diferença? A diferença é que quem está lá fora, quem não tem Deus, na hora da luta, na hora da prova, da dificuldade, sabe o que ela faz? Ela vai buscar ajuda nas bebidas. Ela vai buscar ajuda na cocaína. Ela vai buscar ajuda na maconha, nos bares, nos botecos, nos prostíbulos. A ajuda dele ele vai buscar lá. Porque a única saída que ele tem é lá. Mas e nós? Aonde nós vamos buscar nossa força? Em Deus. Essa mulher aqui vai ensinar para mim e para você, versículo 1. Olha comigo aí. Não feche a sua Bíblia, tá? Deixa ela aberta. Coloca lá para nós. Os irmãos que não têm Bíblia, coloca lá. 2 Reis 4, versículo 1. Isso. Olha para cá para você ver. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Essa mulher,
servia a Deus, mas dentro de casa tinha luta. Ela servia a Deus igual eu e você, mas dentro de casa tinha problema. Tinha lutas, tinha provas. O credor estava na porta batendo, já querendo levar os filhos dela. Então ela servia a Deus, mas estava com um problema dentro de casa. Ela servia a Deus, mas dentro de casa só Deus sabe o que ela estava passando. Então eu quero dizer para você, talvez você entrou por essa porta e ninguém aqui sabe o que está passando na sua casa. Mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, sabe o que está passando lá. Amém, amados? Então você que entrou por essa porta fala assim, ninguém sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe. E essa noite, em nome de Jesus, você vai sair por essas portas com mais esperança em Deus do que você entrou. Quem recebe em nome de Jesus? Amém, amados? Essa mulher nos ensina que na hora da luta, sabe o que ela faz? Ela não fica sentadinha, chorando, murmurando. Se fosse hoje em dia, ela não ficaria mandando mensagenzinha no Instagram. Não fica. Não. Sabe o que ela faz? Ela vai atrás de Eliseu. E Eliseu é profeta. E sabe o que é um profeta? É quem tem a palavra de Deus. Amém, amados? Essa mulher nos ensina, sabe o quê? Na hora da luta, na hora da prova, sabe o que você tem que procurar? A palavra do Senhor. Amém, amados? Na hora da luta, na hora da tempestade, procura a palavra do Senhor. Continue assim, mesmo tendo luta, vem para a igreja. Mesmo tendo prova, vem para a igreja, vem louvar, vem agradecer o nome do Senhor. Luta se vence com palavra. Amém, amados? Lá fora eles procuram na droga. Lá fora eles procuram, quem não tem Deus, procura na bebida. Mas nós cristãos, nós procuramos a palavra do Senhor. É viver em comunhão, é vir com um culto igual a esse, é participar de uma ceia como essa. Quem entende o nome de Jesus? Amém, amados? Então diga comigo, a esperança está na palavra do Senhor. Aleluias. Essa mulher fez certinho aqui. Ela falou, olha, eu estou na luta, eu estou na prova. O que eu vou buscar? O que eu vou buscar? Eu vou buscar a palavra de Deus. Eu vou buscar o homem de Deus. Alguém que tem a palavra de Deus para mim. Aleluias. Agora no versículo 2. Versículo 2, coloca lá. E Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Eliseu chegou para ela e falou assim, o credor está lá? Tá, o credor vai levar meus 2 filhos se eu não pagar a dívida. Então tá bom. O que você tem na sua casa? O que você tem lá pra gente? O que você tem lá? Me fala aqui como é que tá a sua casa. Eliseu está falando, olha, conta para mim como é que está a tua casa. Essa noite Deus tem que falar para você. Como é que está lá na sua casa? Tem luta, tem prova? Como é que está lá os seus parentes? Como é que está lá? Tem alguém enfermo lá na sua casa? Eliseu perguntou, me fala aqui, como é que está a tua casa? Sabe o que ela responde? E ela lhe disse, tua serva não tem... Vou repetir, vocês vão falar mais forte. Tua serva não tem... Será que ela não tinha nada? Será? Não tem nada em casa, senão... Cadê? Uma botija de... Já tinha ido embora os móveis. Já tinha, se fosse hoje em dia, já tinha ido embora o carro. Já tinha ido embora a televisão. Já tinha ido embora os celulares que você tem de última geração aí. Agora é iPhone 15, 17, não sei. Já tinha ido embora tudo na casa dela. E ela fala para o profeta o seguinte, não sobrou nada. Os móveis foram embora. Tudo foi embora. A única coisa que sobrou foi o azeite. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, sobrou azeite. Sobrou azeite. Não é nada, né? Não é nada? Sobrou azeite. O azeite na Bíblia, o pastor Murilo sabe, os demais sabem, representa a presença do Espírito Santo. Representa a unção que o Espírito Santo derrama. Essa mulher não entendeu que você pode perder tudo na sua casa,
mas não perca o azeite. Falhou aqui. Ah, voltou. Você pode perder tudo na sua casa, pode perder televisão, pode perder celular, pode perder carro. Só não perca o azeite. O rei Davi, no Salmo 51, fala, Senhor, quando ele está se arrependendo, ele falou, Senhor, tira tudo, pode tirar tudo. Senhor, sai de tudo. Eu só te peço uma coisa. Só uma coisa eu te peço. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Essa mulher falou, olha, não tem nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Mas em nome de Jesus, perca tudo na sua vida, amados. Mas não perca a presença. O diabo pode levar tudo, mas não leve a presença. Amém? O diabo pode destruir sua casa, pode levar seus bens. Tudo a gente consegue de novo. Mas não leve a presença. Continue na presença. Continue vindo no culto, continue vindo na igreja, continue congregando. Amém? Lá fora pode destruir tudo. Mas que nunca falte o azeite na sua vida. O azeite, a presença do Senhor é a coisa mais importante que nós temos. Aleluia. Então, quando a pessoa está do seu lado e fala assim, ainda tinha alguma coisa. Ainda tinha azeite. Ainda tinha a presença do Senhor. Amém, amados? Ainda tinha a presença do Espírito Santo. Tudo mais podia levar. Mas ficou algo ainda dentro da casa dela. Ficou o azeite. E é só isso que Deus precisa. Deus não precisa na sua casa de televisão. Não. Deus não precisa desse celular seu novo. Não. Deus só precisa da presença dele. Deus só precisa que você tenha algo que represente a presença dele dentro da sua casa. E era só isso que ela tinha. E sabe o que ela faz? Ela fala para o profeta o seguinte: eu não tenho nada, senão só o azeite. Acho que o profeta deve ter dado uma risadinha e falar assim: é só isso que eu preciso. Eu só preciso da presença de Deus dentro da sua casa. Porque lá agora, com Deus, com a presença de Deus, com o azeite, nós vamos entrar com a esperança dentro da sua casa. Amém? Todos entenderam até agora? Amém? Vamos seguir? Vamos entrar dentro da casa dela? Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os seus vizinhos. Segura só um pouquinho. Por que de todos os vizinhos? Por que ele falou assim? Pede todos os vizinhos. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, mas todo mundo sabia que é o que ela está passando. Porque em Israel era bem próximo às casas, às tendas. Então todo mundo sabe. Se tiver um vizinho na sua casa que estiver vendendo sofá, no outro semana está vendendo guarda-roupa, no outro semana está vendendo casa, o carro, no outro semana está vendendo os móveis, você vai ficar sabendo. Se tiver um vizinho do seu lado, todo dia tem cobrador, falando que vai matar ele, falando que vai cobrar ele, vai pegar os filhos dele, você fica sabendo. A conversa corre, a notícia corre. Você acha que não tinha o vizinho dela sabendo o que ela está passando? E agora o profeta fala o seguinte: olha, vai lá, pede todos os seus vizinhos. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, que mistério é esse? Sabe por que todos? Porque depois, no final, todos também vão ver o milagre que Deus vai fazer na vida dessa mulher. Amém, amados? Pede todos os vizinhos. Vasilhas vazias. Repita comigo, vasilhas vazias. É interessante, por que vasilhas vazias? Eu fico imaginando os filhos dela, ela ir lá dos vizinhos pedir as vasilhas vazias. Bater na porta de alguém, ô vizinho, irmão, escuta, me empresta uma vasilha? Sim, vazia. Eu fico olhando os vizinhos olhar e falo assim, mas tá passando fome, meu Deus do céu.
Não tem nada na casa dessa mulher. Se fosse hoje em dia, né? Se fosse nos nossos dias, está cortando energia. Não tem nem dinheiro para pôr gasolina no carro. O carro está velho, estragado. E está pedindo vazia. Eu fico olhando as pessoas lá, vizinho dela olhando e falo assim, escuta, eu tinha que dar as vasilhas cheias de arroz, sim ou não? Essa mulher está passando fome, eu tinha que dar vasilha cheia. E ela está pedindo vasilhas vazias. Por que vazia? Sabe por quê? Porque só se enche vasilhas vazias. Se não tiver vazia, não se pode colocar azeite. Só vai colocar o azeite aquele que estiver vazio. Vasilha cheia não cabe. Aqui estão, olha para mim, para deixar ele lá. Olha para mim aqui. Aqui está um copo cheio. Se eu vim com mais 1 litro de água colocando aqui, não vai caber. Porque ele está cheio. Então a vasilha tem que estar vazia. Para caber azeite, para caber a presença do Senhor, tem que estar vazia. E trazendo para os nossos dias, como é que está a sua vasilha? Está cheia de ego? Está cheia de si mesmo? Está cheia de soberba? Uma coisa eu quero dizer para você. Para encher, Deus precisa de mim e de você, vazio de nós mesmos. Amém, amados? Cutuca a pessoa que está do lado e fala assim, seja vazio de si mesmo. Seja vazio, amém? Para receber de Deus, precisamos estar vazios de nós mesmos. Com soberba, com o nariz em pé, não adianta, amados. Temos que estar vazios de nós mesmos. E por isso que o profeta pede, olha, traga vasilhas vazias e não poucas. Versículo 4. Agora ela foi, obedeceu o profeta, pegou as vasilhas e no versículo 4 começa aqui agora o milagre de Deus na vida dela. No versículo 4 aqui agora, algo tremendo vai acontecer dentro da casa dela. No versículo 4, aquela casa que estava desolada, aquela casa que tinha choro, aquela casa que tinha pranto, agora a história dela vai mudar. Porque a esperança do nosso Deus vai entrar sobre a casa dela. No versículo 4 agora diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Segurei. Entra, fecha a porta. Eu fico imaginando as pessoas, os vizinhos daquela mulher, depois de ter dado as vasilhas vazias. Muitos pensaram, eu tinha que dar cheio de arroz, cheio de feijão. Mas está pedindo vazia. Para quem está passando fome? Para quem está devendo? E agora o profeta ainda manda fechar a porta. Sabe o que eu aprendo com esse fechar a porta? Fecha a porta sobre você e teus filhos. Ela pega e fecha a porta. Eu fico imaginando alguém olhar assim e falar assim, fechou a porta. Ih, rapaz, a coisa estava feia na casa dela, agora fechou a porta. Ih, o que faltava agora é fechar a porta. Você viu a empresa dele, fechou as portas. Ih, você viu o emprego dele, foi mandado embora, fechou a porta. Você viu, ele estava bem de situação, agora parece que as portas se fecharam. Eu fico imaginando os vizinhos olhar e falar, ih, rapaz, a coisa ficou feia. Ficou sabendo o que foi? Fechou a porta. Porta foi fechada. Mas para as pessoas que estão do lado de fora,
Porque do lado de dentro ficou ela, os filhos, e ficou também o azeite. Amém? De fora ficou as pessoas, mas de dentro ficou ela, os filhos, ainda ficou a presença do Senhor. E sabe o que eu aprendo? Deus mandou o profeta falar isso para fechar a porta, sabe por quê? Para ninguém pôr a mão. Quando Deus falou isso no meu coração, eu falei, como é que é, Senhor? Para ninguém pôr a mão. É para ninguém entrar, para os vizinhos entrar, para depois não dar glória a Deus, dizendo que foi elas. Olha, tá bem porque eu pus a mão. Tá bem porque foi eu que ajudei. Tá bem que ela melhorou? Sabe por quê? Porque eu entrei dentro da casa dela e ajudei. Foi eu, se não fosse a minha mão, essa mulher não teria saído. Não, não, não. Deus falou, fecha a porta. Porque a mão que vai abençoar vai ser a minha. Eu não quero a mão de ninguém lá fora. Amém, amados? Não tem a mão de ninguém lá fora. Porque sabe por quê? Porque tem momentos na minha vida, na sua vida, que é só a mão do Senhor para resolver. Nem a mão do médico não resolve, nem a mão do advogado não resolve, nem a mão do juiz não resolve. Sabe o que resolve muitas vezes? A mão de Deus. Por isso que Deus falou, fecha a porta, que eu não quero ninguém entrando, ninguém pôr na mão, para depois falar, não, tá vendo? Foi eu que ajudei. Ó, tá precisando de dinheiro, foi eu que dei. Ó, se não fosse minha mão aqui, não, se não fosse eu, essa mulher... Não, não, não. Deus falou, fecha a porta. Não quero a mão de ninguém. Você vai depender só da minha mão. Amém, amados? E ela fecha a porta. Cadê? Lá. Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita azeite em todas aquelas vazias. E põe a partes que tiverem cheias. Quantos querem ser cheios em nome de Jesus essa noite? Amém, amados? Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Mas antes disso, antes de chegarmos na ceia, eu gostaria que você chegasse no azeite. Antes de eu tomar a ceia, você pode ter certeza que eu vou derramar um pouco de azeite em mim. Porque para nós chegarmos na ceia, nós precisamos da presença do Senhor. E essa mulher aqui fez isso. Encheu as vasilhas. Coloca agora o versículo 5, por favor. E partiu, pois, dele, fechou a porta de sobre ti, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. Amém? Colocou de uma. Aí aquela, em outro. Aí multiplicou, veio no Wilson. Multiplicou, foi no Luiz. E foi multiplicando. E foi multiplicando. Quanto mais vasilhas vazias tinha, mais Deus ia enchendo. Amém? E colocou no Éder. E colocou no Antônio. E foi enchendo. E foi enchendo. E foi enchendo. Até que todos estiverem cheios. Amém, amados? Aí, sabe o que acontece? Foi lá no versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze mais uma vasilha. Traz mais uma. Traz mais um, amado. Domingo que vem, traz mais um. Amém? Hoje nós estamos aqui, mas eu sei que tem vasilhas lá fora para trazer. Eu sei que às vezes tem um parente seu que não está vindo. Traz ele. É uma vasilha que está lá fora, precisando entrar para dentro da casa. Amém? Traz mais. Sabe por quê? Porque o óleo não pode parar só em mim e só em você. Tem mais lugares aqui ainda. Deus tem muito mais para mim, para você, e também tem mais para quem está do lado de fora. Então, em nome de Jesus, domingo que vem, vamos trazer mais vasilhas para cá.
Amém, amados? Traga mais, traga mais. Mas não vai faltar azeite? Não, 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 não vai faltar azeite. Pode trazer? Pode. Pode vir 100 pessoas? Pode. Pode deixar de cadeira até aqui na ponta? Pode, amado. E se não tiver cadeira, nós senta no chão. Amém, amados? O que não pode faltar é o azeite. Aleluia. E agora, essa casa que estava sem esperança, essa casa que estava arrasada, essa casa que não tinha nada dentro de casa, e essa mulher ainda ia perder os 2 filhos. E eu e você ainda acham que tem luta, né? E eu e você ainda reclamamos do dia a dia, achando que tem luta, tem prova. Eu tenho certeza que lá na sua casa tem móveis. Lá na sua casa tem sofá, tem cama, tem televisão. E essa mulher, sabe o que ela tinha? Nada de móveis. E eu e você ainda reclama, porque não comeu bife, porque não sei o quê, botou refrigerante, não sei o quê, não troquei de celular, não troquei de carro em janeiro, não sei o quê, a gente ainda reclama. Ainda fala que está passando luta, está passando prova. Mas essa nossa irmã aqui, essa serva de Deus, está passando por tudo isso. E tudo isso que eu cheguei até aqui, tudo isso que eu trouxe até aqui, é para chegar até o momento que a porta está fechada. E aquela casa que estava com a porta fechada, aquela casa que antes, já estou encerrando, aquela casa que antes todo mundo via ela e falava, lá dentro tem tristeza. Olha, aquela porta está fechada, lá dentro tem tristeza, mas quando ela abrir, vai ter alegria. A porta se fechou com dívida, vai abrir pagando dívida. Aquela porta, quando se fechou, os filhos iam ser vendidos como escravos. Mas na hora que a porta abrir, os filhos vão sair livres. Amém, amados? Aquela porta se fechou, lá dentro tinha escassez. Mas quando a porta se abrir, vai ter bonança. Em nome de Jesus. Você vai sair por essas portas, em nome de Jesus. Na sua casa, se tiver algo trancado, algo fechado, vai se abrir em nome de Jesus. Amém, amado? Quem recebe em nome de Jesus? Mas por quê? Por causa de mim? Não, não. Por causa da presença. Aleluias. Gostaria de chamar o Ministério Louvor.